Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre operações com conjuntos? Muito bem, então vamos lá. Quando você provavelmente ouviu falar sobre operações com conjuntos, talvez você tenha se lembrado daquelas operações básicas, né? Soma, subtração, divisão. Mas será que a gente vai realmente ver esse tipo de coisas para os conjuntos? Não. Na verdade, o que a gente vai trabalhar são com conjuntos parecidos com esses, né? Conjuntos numéricos e coisas do tipo. E as principais operações que a gente vai ver, talvez você já tenha ouvido falar lá no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, lá com a sua tia Teteca, beleza? E as principais operações que a gente vai ver são essas três que estão aí na sua telinha, que estão na sua telinha. União, interseção e a diferença, que tem esse símbolo que está aí destacado para você, beleza? A união vai ser esse U maiúsculo, a interseção U de cabeça para baixo, e a diferença pode ter esses dois tipos de símbolos que você está vendo aí, ou o sinalzinho de menos, ou essa barrinha inclinada mostrada aí para você. Ah, Lucas, mas como que a gente vai usar essas três operações nos nossos conjuntos? Então, olha só. Observa, por exemplo, esses dois conjuntos que eu coloquei aqui, certo? Conjunto A e o meu conjunto B. Se eu estou fazendo a união desses conjuntos, eu estou pegando os elementos que estão no meu conjunto A ou no meu conjunto B. Percebe comigo o seguinte, ó. Eu tenho aqui, fazendo a união desses dois conjuntos, ó, os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? O 3 e o 4, eles pertencem a ambos os conjuntos, beleza? Então, olha só, se eu quero fazer agora a interseção, eu quero os elementos que estão nesse conjunto aqui e no outro conjunto. Ou seja, são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. No caso, o 3 e o 4. Agora, se eu estou fazendo a diferença, eu vou pegar o meu conjunto A e vou tirar desse meu conjunto a minha interseção. Vou tirar quem pertence ao meu conjunto B. Ou seja, vai ficar somente o 1 e o 2, porque eu tirei os elementos 3 e 4. Show de bola? Mas como isso pode ser interpretado de forma de conjuntos, né? Como a gente falando necessariamente sobre o nosso diagramazinho de Venn. A união vão ser os elementos que estão em um conjunto ou no outro. Ou seja, se eu estivesse representando esses conjuntos, eles ficariam assim, né? Eu vou pegar os elementos que estão somente no A, os elementos que estão em A e em B, e os elementos que estão somente no B. E vou unir. Vão ser os elementos que estão em todos esses dois conjuntos. Beleza? Agora, se eu estivesse pensando na minha interseção, eu vou ter os elementos que estão sendo representados pelos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vai ser justamente essa valinha aqui, né? São os elementos que estão em A e que estão em B ao mesmo tempo, beleza? Já a diferença são os elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem ao outro. Se eu estou fazendo o A diferença B, a gente vai ter aqui somente os elementos que estão em A, tirando a nossa interseção necessariamente, beleza? Muito bem. Uma outra operação muito importante que a gente precisa ver é a dos conjuntos complementares. Observa, por favor, esses três conjuntos aí que eu coloquei para ti, beleza? Percebe que eu tenho um conjunto universo que vai englobar os elementos de 1 até 10, os elementos naturais de 1 até 10. Tem um conjunto A que é formado pelos elementos 1, 2 e 3 e um conjunto B que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Show de bola? Agora eu te falo o seguinte, se eu quero fazer o A complementar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos que estão no meu universo e vou tirar os elementos que estão em A. Ou seja, eu vou pegar quem está complementando, por assim dizer, o meu conjunto A. É justamente quem está na parte de fora. Vai ser quem está aqui de vermelhinho para você. Tá ok? Ou seja, quem são os elementos que estão no meu universo, mas não estão em A? Vai ser, né? O 4, o 5, o 6, o 7, até o meu número 10. Belezinha? Show?
Agora, se eu estivesse pensando, por exemplo, no B complementar, eu vou pegar todos os elementos de B, todos os elementos do universo, desculpa, e vou tirar os meus elementos de B. Vai sobrar quem a gente está aqui de azul no nosso diagramazinho de Venn. Percebe que o meu conjunto B eram os elementos que estavam do 1 até o 5. Se eu estou tirando esses elementos do meu universo, vai sobrar somente os elementos que estão depois do 5. O 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Beleza? E por último, se eu faço, o complementar de A em B, o complemento de A com relação a B, o que vai acontecer? Eu vou pegar os elementos que estão em B e vou tirar quem está em A. É justamente fazer aquela diferença, entre os elementos que estão em B e tirar quem está em A. Vai sobrar somente o 4 e o 5, que não pertencem àquela nossa interseção. Beleza? Show? Muito bem. Outro conceito muito importante é a cardinalidade. O que isso significa, A cardinalidade nada mais é do que a gente contar quantos elementos a gente tem em um determinado conjunto. Ou na união, na interseção, enfim, qualquer operação que a gente tenha com os nossos conjuntos. Então percebe o seguinte, eu consigo representar a cardinalidade através desses símbolos aqui. Ou eu ponho um N de A, de um conjunto A, ou card de A, ou essa hashtagzinha aqui, o joguinho da velha A. Qualquer uma dessas representações é mais válida, é válida. Ah, Lucas, qual que eu uso? Fica a cargo do leitor. A que você se sentir mais à vontade, você vai conseguir usar e vai estar correto, beleza? Ou então você pergunta ao seu professor, vê o que ele acha melhor e vê o que ele costuma usar, beleza? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui esse conjunto A e esse conjunto B. Percebe que o meu conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, que necessariamente vai ter 4 elementos. Então, a cardinalidade desse meu conjunto A vai ser igual a 4. A cardinalidade do meu conjunto B também vai ser igual a 4, porque eu tenho 4 elementos aqui. A cardinalidade do A união com B vai ter 6 elementos. Por quê? O que é o meu conjunto A união B? É a gente pegar os elementos que estão em A ou estão em B. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? 6 elementos, necessariamente. Agora, uma propriedade que é muito interessante, quando a gente está pensando na cardinalidade de uma união de dois conjuntos, é a gente pensar nisso daqui. Se eu fizer, por exemplo, se eu quiser calcular a cardinalidade da união de dois conjuntos, basta eu pegar a cardinalidade de um dos conjuntos, somar com a cardinalidade do outro e tirar a minha interseção. Percebe que se eu fizer 4 mais 4, eu vou ter 8. A cardinalidade da minha interseção, que é formada pelos elementos 3 e 4, vai ser 2. 8 menos 2, a gente vai encontrar necessariamente o 6 ali. Show de bola? Beleza? E por último, para a gente fechar essa nossa ideia aqui, entender um pouco mais sobre essas propriedades, a gente tem algumas propriedades relativas às nossas operações, que são essas que você está vendo aí na sua telinha. As propriedades são comutativa, associativa, distributiva e uma leizinha que é muito importante que vira e mexe aparece nas questões. A propriedade comutativa mostra para a gente que fazer A união B ou A interseção B é a mesma coisa que eu fazer o contrário, B união com A ou B interseção com A, no caso da interseção ali. A associatividade dessas operações indica para a gente que, se eu fizer A união B e unir isso com o meu conjunto C, é a mesma coisa que eu fazer A união com o meu B união C, certo? O mesmo vai valer também para a minha interseção. E a distributividade é justamente aquele chuveirinho que a gente já estava acostumado a fazer, certo? Se eu tenho o A interseção, por exemplo, com o meu B união C, é a mesma coisa que eu fazer A interseção com B, união com o meu A interseção com C. Show de bola? O mesmo vale para o contrário, para
a união e aqui tendo a gente tendo a interseção no meio. E por último, a lei de Morgan diz o seguinte: se eu tenho o A união B complementar, é a mesma coisa que eu fazer o A complementar interseção com B complementar. Percebe que a gente está mudando aqui o sinal operatório. O que era união vira interseção, o que era interseção vira união. Belezinha? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.